Bom dia, eu me chamo Bruno Viana e começa agora mais um telejornal. Os gametas masculino e feminino são equivalentes em relação à constituição de genes. Entretanto, um pequeno grupo de caracteres é herdado graças ao genes ou produtos gênicos encontrados no citoplasma do gameta. Como o gameta feminino é responsável por quase toda a totalidade do citoplasma nos descendentes, o modo de herança desses caracteres, à primeira vista, processa de modo diferente daqueles que é controlado por genes nucleares. E entende-se como cruzamento recíproco aquele em que o genitor é usado ora como fêmea e ora como macho. Desse jeito, se a herança for controlada por genes nucleares, o resultado será idêntico, mas se for decorrente de efeito citoplasmático, o resultado será diferente. E agora é com você, Ana Maria, Sara, George e Maria Clara. Boa noite a todos. Por aqui tem acontecido muito o efeito materno, que é um caso especial de herança controlado por genes nucleares da mãe, porém que são responsáveis por certas condições do citoplasma do óvulo, provavelmente produtos gênicos. Essas condições é que vão determinar a expressão fenotípica de algumas características do filho, independente dos genes paternos. Contudo, é importante ressaltar que esse efeito materno ele se dará por uma ou apenas, no máximo, 2 gerações. A herança de caracteres é de grande importância agronômica. Temos aqui o exemplo de um cruzamento da proteína do grão do feijão. Temos aí o alelo feminino com 20% de proteína e o masculino com 27% de proteína. E aí temos a primeira geração com 19% de proteína e a segunda geração já com 21% de proteína. No cruzamento recíproco, os alelos eles são trocados, no caso o feminino fica com 27% de proteína e o masculino com 20% de proteína. Nisso nós temos a primeira geração com 27% de proteína e a segunda geração com 21% de proteína. A gente pode perceber que as primeiras gerações trazem muito consigo o gene materno, né? A herança materna ela é passada com mais facilidade. Então, nós podemos também ver que as segundas gerações elas são bem parecidas, né? Todas são de 21% de proteína, que isso será importante futuramente. Esses cálculos que são feitos com os cruzamentos, nesse caso da proteína, pode agregar muito valor ao produto, né? E o produtor poderá aí lucrar muito mais. Por isso que também é de grande importância agronômica, dentre outras coisas. Então, nós podemos concluir que o efeito materno ele é bem parecido com a herança mendeliana, porém não é igual, né? Existem 2 diferenças. A primeira é que só o genótipo materno que se expressa na primeira geração descendente, ou seja, o genótipo da F1, da geração F1, que vai se expressar na geração F2, o genótipo da geração F2, que vai se expressar na geração F3, e por aí sucessivamente. E a segunda diferença é que vai resultar na expressão fenotípica. E a segunda diferença é que a expressão fenotípica sempre estará a uma geração atrasada. Por aqui é com você, Sara. Boa noite, eu sou Sara e estou aqui no município de Genética para falar sobre o fenômeno herança extracromossômica. Nesse evento, as características herdadas provêm de organelas que ficam situadas no citoplasma. Essas organelas elas têm funções de replicação e transcrição independentes do DNA do núcleo. Na célula animal temos a mitocôndria. É uma organela que nela tem o DNA mitocondrial em formato circular muito semelhante ao das bactérias. Para exemplificar, temos aqui a célula do genitor feminino e a célula do genitor masculino. Mas o que será herdado deles? Como o genitor feminino tem uma totalidade desse citoplasma, dele será herdado todo o citoplasma e do genitor masculino será herdado o núcleo. O núcleo será 50% do genitor feminino e 50% do genitor masculino. E o citoplasma 100% do genitor feminino. Nas
células vegetais temos os plastos. Os plastos têm inúmeras funções, como de dar a cor, fotossíntese e estocagem. E também tem o gene da planta independente do DNA do núcleo. Nas células procariontes temos os plasmídeos. Os plasmídeos têm função de replicação independente do DNA cromossômico. Ele também tem a função de provocar doenças e a função de resistência também dessas bactérias, antibiótico, por exemplo. Bom, já que conhecemos as mitocôndrias e os cloroplastos, damos reforço à teoria endossimbiótica, onde há muito tempo atrás as células eucariontes fizeram a invaginação da mitocôndria, que veio de procariontes heterotróficos, e também a invaginação dos cloroplastos, que vieram de procariontes autotróficos. Agora vamos entender como funcionam os genes do plasto. A primeira geração ela vai herdar a totalidade do citoplasma do genitor feminino. E o núcleo, 50% de cada. 50% das características do núcleo do masculino e 50% do feminino. As próximas gerações, a tendência é que todo o citoplasma seja caracterizado pelo citoplasma do genitor feminino e o núcleo é a maioria das características do núcleo do genitor masculino. Boa noite. Boa noite. Obrigado, Sara, por passar a palavra. E hoje iremos falar sobre os genes da mitocôndria. Existem algumas diferenças entre o genoma do DNA das mitocôndrias e o existente no núcleo das células. Os genes mitocondriais são caracterizados por um cromossomo singular, que está. O que quer dizer esse cromossomo singular? Esse cromossomo singular quer dizer que ele contrasta com o material genético linear presente no núcleo e é encontrado se alocado na matriz mitocondrial. Esse gene é formado por uma fita dupla de DNA e em formato de hélice. Bem, o DNA mitocondrial ele é responsável principalmente pela produção de enzimas. O que seria essa produção de enzimas? São enzimas que participam da respiração celular e estão ligadas à produção de RNA que constitui os seus ribossomos. Bem, podemos citar exemplos de caracteres cuja expressão fenótipica do DNA mitocondrial são conhecidos. Podemos citar um exemplo de plantas hermafroditas que passam por um fenômeno da esterilidade masculina, no caso, masculina citoplasmática. Fenômeno esse que é caracterizado pela apresentação de aparelho reprodutor feminino normal, mas essas plantas que sofrem esse tipo de fenômeno não podem ser autofecundadas, não podem produzir pólen da maneira correta, da maneira tradicional. Precisam ser fecundadas por sementes distintas para que seu pólen se torne viável. Aqui podemos observar as diferenças entre o DNA nuclear e o mitocondrial. No nuclear, a sua localização. O nuclear, ele é localizado no núcleo da célula, e o mitocondrial das mitocôndrias, que são contidas pela membrana plasmática mitocondrial e a influência de radicais livres. A sua conformação, dupla hélice circular, e aqui no núcleo dupla hélice linear. Sua estrutura, protegida por proteína total, seu funcionamento, suas características do genoma, número de pares de bases, atividade de polimerase, sistema de reparo, número de DNA por célula. Bem, aqui chegamos no esquema de cruzamento de duas linhagens de milho, onde mostra a transferência do citoplasma T, causador da macho esterilidade presente na linhagem A para a linhagem B. Bem, mais à frente temos outro exemplo que mostra esse esquema de obtenção de milho híbrido, no caso, utilizando a macho esterilidade citoplasmática e o alelo nuclear restaurado de fertilidade, no caso seria o NE, mostrando também o citoplasma para o macho, que no caso seria representado pela letra E, e
para o macho fértil, no caso, representado pela letra N. Boa noite a todos os telespectadores que estão nos assistindo. Meu nome é Maria Clara e hoje eu venho falar para vocês um pouco sobre a diferença entre efeito materno e herança extracromossômica. No efeito materno, nós temos os genes nucleares, onde o fenótipo do descendente é dependente do genótipo materno, idêntico ao da mãe. Na herança extracromossômica, os fenótipos do descendente, nós temos os genes citoplasmáticos e o fenótipo do descendente também é dependente do genótipo materno, idêntico ao da mãe. Então, considerando apenas os fenótipos dos cruzamentos recíprocos fenótipos descendentes dos cruzamentos recíprocos, os dois se confundem muito. E como que a gente pode diferenciar eles? O emprego de vários cruzamentos sucessivos e a manutenção da diferença a gente encontra na F1 de um cruzamento e a F1 de um recíproco, que indica que o caráter vai ser controlado por genes citoplasmáticos. Tratando-se do caráter de efeito materno, ele irá expressar em uma geração qualquer o fenótipo determinado pelo genótipo nuclear materno da geração anterior. Assim, não persiste a diferença entre a F1 de um cruzamento e a F1 de seu recíproco.